Estamos aqui ao vivo no TV Repórter Everaldo Leite e hoje com alcance de 108 mil. Queremos agradecer o carinho de todos vocês. Uma página de 73 mil. E agradecemos também o carinho de todos que estão aqui ao vivo conosco. Eu queria passar a palavra para o nosso amigo Vicente Ferreira para a apresentação dos convidados. Vicente, bom dia. Bom dia, Everaldo. Pode ficar à vontade, meu querido. Obrigado. Meu nome é Vicente Ferreira, moro na colônia de Bambuí, e hoje, nesta live, a gente convidou o Tiago Flores, que é advogado do Morran, ativista dos direitos humanos, o Eni Carajá, que é coordenador estadual do Morran, e também mestre em causas sociais em Belo Horizonte. Também temos a Adriana, filha de pessoas atingidas pela hanseníase, que vai estar contando a sua história para a gente, e o nosso companheiro Donizete, né, Donizete? Obrigado. Aí, ô Vicente, fala comigo uma coisa. O que essas pessoas passaram? Por que vocês estão aqui ao vivo? Pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, Everaldo. Passaram por crimes hediondos, passaram por muita humilhação, né? Passaram por uma situação bem difícil no passado. Então, hoje a gente chamou pessoas que são até especialistas nesse assunto, como o Tiago Flores, que vai poder nos explicar melhor o que essas pessoas passaram no passado. Tiago Flores, explica para a gente direitinho como que foi esses crimes e tudo. Bom dia, Vicente. Bom dia, repórter Everaldo Leite. É uma alegria estar aqui participando de vocês hoje nesse domingo de Páscoa, né? Páscoa traz a ressurreição e um assunto tão caro para a sociedade. É muito bom a gente estar falando dele nesse domingo, que renova as nossas esperanças. Companheira Adriana, nosso grande companheiro e líder Eni Carajá. É importante o pessoal entender o que é filhos separados, né? Antigamente, desde a década de 1920, existia uma política pública executada no mundo todo, principalmente no Brasil, de separação compulsória daquelas pessoas que eram diagnosticadas com hanseníase. Naquela época não era hanseníase, naquela época era a temida lepra, né? Tinha preconceito, muitas coisas trazidas. Se a gente pensar da lepra, nesse nome lepra, é a única doença que aparece na Bíblia. E na Bíblia não é uma doença, é uma maldição. Então, a gente fala que os mitos de origem ligados à questão da lepra, que depois passou a transformar de hanseníase, elas estão carregadas aí desde o tempo da Bíblia. Então, continuando, começou uma política forte de internação compulsória, a construção no Brasil inteiro de hospitais colônias, sanatórios, para que as pessoas que tivessem a doença fossem isolados, e, a partir desse momento também, a construção de asilos, creches, preventórios, instituições, para que os filhos dessas pessoas fossem enviados. Então, a pessoa que tinha hanseníase, a ela contraiu um matrimônio dentro das colônias, tudo, ao nascer do seu filho, esse filho era imediatamente afastado, ele era retirado na hora do nascimento. Esse filho não teve o direito nem de mamar aquele colostro, que é aquele leite mais forte da mãe. Então, esse filho era imediatamente retirado, enviado para essas instituições, e eles eram criados de forma coletiva, sem nenhum cuidado, e muitos desses filhos foram dados para adoção, muitos desses filhos ficaram com problemas, sequelas, traumas sociais, sequelas físicas e diversas que a gente já pôde acompanhar um pouco pelo programa. É importante falar, Everaldo, que o Brasil, desde o ano de 2007, paga uma indenização mensal e vitalícia para todas as pessoas que tiveram a hanseníase e foram isoladas compulsoriamente nos hospitais colônias até o ano de 1986. Desde 2007, essa indenização hoje ela está no valor de R$ 1.655 mensal, As pessoas recebem esse valor de R$ 1.655 mensais. E a grande luta do Morran, do movimento social organizado, é que, para que os filhos separados, que também fizeram parte dessa política
política pública de isolamento compulsório recebam também essa indenização. E aí a gente tem, né, vários projetos de lei no Congresso Nacional, no Senado, que discute essa indenização a nível nacional. Temos também ações na Justiça, né, que fala sobre essa questão do direito, né, da indenização por parte do Estado. E temos aqui em Minas Gerais, o primeiro Estado, né, que reconheceu o 137 de 2008 e o Decreto-Lei 47.560 de 2018, que reconhece o direito dos filhos separados de Minas Gerais em receber uma indenização por parte do Estado de Minas Gerais. E a partir desse momento, né, de receber essa indenização, é que está sendo o nosso grande problema, que a gente vai estar discutindo e também falando um pouco mais a respeito desse problema que está acontecendo agora no Estado de Minas Gerais, a partir dessa live. Muito bom, doutor. É gratificante ter a presença do senhor aqui nessa live, né, e dos demais. Agora, o que enfrentaram? Eu queria que vocês comentassem um pouquinho o que vocês enfrentaram. O Donizete falou um pouquinho que tem até marcas até hoje na cabeça de uma paulada que ele recebeu e outras pessoas. Quem está presente aqui, como a Adriana, né? Adriana, bom dia. Você também passou por isso? Que tipo de humilhação você enfrentou, por favor? Solta o seu microfone, Adriana. Só abrir o microfone, Adriana. Já abri para ela aqui. Pode falar. Bom dia. Espera só um momento. Pode falar, Adriana. O microfone está fechado. Abra o microfone. Isso. Está aberto agora? Tá. Está aberto. Ok, pode falar. Bom dia a todos. Bom dia, Tiago. Bom dia, Vicente, Donizete, Eni, repórter Everaldo. Eu sou moradora da colônia de Ubá, filha de pessoas atingidas pela hanseníase. Eu não tive preventório. Eu estive na unidade de eu nasci, na época que eu nasci em Betim, eu sou betinense. Há 2 anos atrás, depois que eu nasci, eu vim para a colônia de Ubá, porque na época minha mãe morava em Betim. Muita dificuldade viveu no pavilhões. Meu pai foi criado no educandário e viveu no pavilhão daqui da colônia de Ubá. A colônia eu vivi até a data de hoje, que eu moro, sou moradora da colônia Padre Damião. Eu aqui no isolamento social não podia falar que era moradora de uma colônia devido ao preconceito na época da hanseníase. Nasci, estudei na escola Eunício Ive, a colônia Padre Damião, como muitos filhos que viveram aqui esse isolamento. Aqui, ela era membro da Igreja Batista daqui da colônia, criou esses 5 filhos. Além de mim, eu tenho mais 4 irmãos que viveram aqui. 2 nasceram na Casa de Saúde Padre Damião, e eu e mais 3 em Citrolândia, que é nossa terra natal. O isolamento aqui, a gente não podia falar que morava na colônia. Muitos dos filhos que não foram para educandário, aqui na colônia tem os 2 povoados, que seria o povoado Boa Vista e o povoado São Domingo. Muitos foram com seus familiares para esse povoado, que também é colônia, né? Quando não podia ficar aqui dentro da colônia na época que eu nasci, como minha mãe ficou viúva muito cedo do primeiro marido, então ela tinha uma casa no povoado, e ali eu me criei até a idade de 33 anos. Sou casada com um filho que viveu no educandário Carlos Chagas, em Juiz de Fora, que viveu lá 18 anos, convivo com o sofrimento da hanseníase, Deus da minha infância, como muitos aqui que foram para o educandário. Eu queria também perguntar a você, Tiago, muitos dos filhos ainda que viveram aqui não fizeram o requerimento, que é o requerimento das cartas que estão sendo recebidas, que a gente vai fazer ainda. Portanto, eu sou uma filha que não fiz o requerimento ainda. E como eu deveria agir, que forma eu deveria fazer?
Tem muita história, Everaldo, de filhos que viveram abusos sexuais, torturas psicológicas. Eu hoje faço tratamento depressivo, né, devido a problemas de epilepsia, que eu sou portadora da epilepsia. São casos de muitas depressões, problema físico. Eu posso falar que eu tenho um tio deficiente, tem toda a documentação dele, que ele teve no Educandário, Carlos Chagas, Raimundo Ribeiro dos Santos. Meu tio hoje está em Itapiruna, no Rio de Janeiro. Não, é deficiente. Tem o documento dele do Educandário Carlos Chagas, fala que ele saiu de lá para tratamento. Não tem a saída dele do Educandário. Meu tio hoje tem quase 67 anos. Meu pai é portador da 11.520. A minha mãe faleceu há 9 anos atrás, devido a um AVC. Teve problema psicológico em Betim, por isso que a gente veio embora para a colônia. Eu fui criado, o Tiago deve conhecer o Eni Carajá em Betim. A Thalita Messias de Jesus, a famosa Thalita costureira, a qual ajudou minha mãe a criar 3 filhos na época. Que não podíamos ficar em Belo Horizonte, que ela teve que vir para Ubá, porque minha família é tudo aqui de Ubá. Eu vivo a rancenias desde quando eu nasci. E hoje também eu posso falar, eu tenho um filho que fez tratamento no Eduardo de Menezes. Uma criança hoje que está com 18 anos, hoje completou 18 anos e fez acompanhamento no Eduardo de Menezes, porque a rancenias hoje tem cura. É o que eu sempre falo, ela tem cura, e se a gente puder cuidar, é uma salvação para muitos, porque hoje ainda há o preconceito. Eu sinto na pele o preconceito ainda. Eu queria agradecer a você, Everaldo, a oportunidade desses filhos estar falando a situação que muitos ainda vivem ainda, o isolamento ainda devido ao preconceito à rancenias. Adriana, eu que agradeço você. Você fez um relato sobre abuso sexual, ou seja, os filhos ao serem separados, né? Então, alguns, né, passaram por isso. E você conhece alguns relatos assim. Isso é real? É real. Aqui na colônia tem caso. Aqui de filhas que foi abusada e tem filho de diretores do orfanato do Educandário Carlos Chagas. Eu convivo com eles há mais de 10 anos. Isso é uma acusação, eu convivo com os Donizete? Entendi. Ô, Everaldo, eu convivo com esses filhos há mais de 10 anos, porque eu, Ivone e Leila começamos o nosso trabalho ao lado do Tiago, do Vila, do Eni Carajá há muitos anos. Há 10 anos a gente vem nessa luta, como Ezequiel, Donizete, querendo ser ouvidos, mas graças a Deus hoje a gente está tendo a oportunidade de falar. E eu me orgulho muito de ser filha da Rancenias. Eu tenho orgulho de ser filha do Rancenias. Nós temos a presença aqui, né, da Isabel Cristina, que faz seus comentários, o Felipe Russo, né? Nós temos aqui também, Isabel participa bastante da Regiane de Souza, Noan Hitz, que é o nosso marketing externo, né? Faz compartilhamentos até para fora do Brasil. Nós temos a Helena, né? Nós temos a Maria José Vidotti, que está presente aqui, e muita gente participando, né? Hoje nós temos um tempo menor, tá, gente? Para poder falar, nós temos um tempo menor, então vamos tentar resumir tudo. Vicente, por favor, essa situação que ela falou, que teve filhos separados, que sofreram até abuso sexual, isso é real, de fato, isso? É real. Inclusive, em Bambuí, na cidade de Bambuí, a gente tem um inquérito aberto, né, onde tem um estuprador sendo processado e o processo não anda, a justiça não anda com esse processo, e esse processo é a prova, né, de que isso acontecia, tanto aconteceu nas colônias, como aconteceu nos educandários. Então, se esse processo andar, é a prova viva de que houve esses crimes, né, por todo o Brasil, não só em Minas, mas em todo o Brasil. Everaldo, uma questão pessoal minha, por criarem as colônias, e a hanseníase ser uma doença que criou sequelas nas pessoas, as pessoas na sociedade não entendiam que aquela pessoa estava curada da hanseníase, ele apenas estava com sequelas. Na minha família, por meu pai ser muito sequelado de hanseníase,
os vizinhos pediam que a gente fosse para a colônia, que a gente tinha um lugar, que deveríamos ser levados para lá, que nós tínhamos lugares para serem colocados. Então, vizinhos jogaram veneno para matar cachorro. E matou 2 irmãos meus. Isso no início de 1980. A gente chegou na colônia em dezembro de 1980. Então, assim, e a gente não pôde fazer nada contra isso. A única coisa que a gente pôde fazer é realmente ir para dentro da colônia. Porque minha mãe também estava com um diagnóstico de hanseníase. Ela começou o tratamento em Lagoa da Prata, mas foi impossível ela terminar o tratamento por causa desse preconceito. Everaldo, eu vou passar para o Eni Carajá, para ele também poder falar um pouco aqui para a gente. Eni Carajá, seja bem-vindo. Bom dia, Everaldo. Bom dia, Donizete, Vicente, Tiago Flores e Adriana Ribeiro. Ô, Everaldo, que bom que você está fazendo um grande serviço à nação ao abrir os seus microfones para pessoas simples e que sofreram muito na sociedade. Eu sou Eni Carajá Filho, eu sou indígena, moro em Belo Horizonte e há muito tempo eu atuo no movimento de reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase, o Mohan. Eu sou quase um dos fundadores. Eu conheci muito todas as pessoas que passaram pelo movimento. Eu tive acesso em variadas colônias do Brasil inteiro. Tive acesso a esses filhos, por exemplo, o Tiago Flores, por exemplo, é mais novo do que meu tempo de militância no Mohan. Eu estou lá desde 1983, atuando direto e apoiando essas pessoas. Né? Primeiramente, Everaldo, e vocês que estão nos ouvindo, o estado de Minas Gerais, por exemplo, ele teve 6 colônias de hanseníase. Tinha uma colônia aqui em Sabará, que era o Hernani Agrícola, que era a colônia onde recebia os pacientes de hanseníase que eram considerados como insubordinados. Então, tinha uma cadeia específica para as pessoas que não concordavam com as ordens do Estado. Isso em Sabará, em Minas Gerais. E ao lado tinha uma colônia, que é o Cristiano Machado, né, que recebia os pacientes que fossem considerados como diferentes do ponto de vista econômico. Aqueles que tinham recursos e dinheiro pagavam para ficar internado no Cristiano Machado. Olha a diferença, hein? É coisa de 600 metros uma da outra. Então, a gente já percebe aí que aí o preconceito, a discriminação já começava lá nas colônias, né, antigamente, né? Sabará, por exemplo, foi a primeira colônia do Brasil, junto com a do Rio de Janeiro, a do Dom Pedro, né? Foi em 1790 a criação do Hospital Cristiano Machado. Então, assim, essa história de preconceito, ela vem de muitos anos, né? Ela perpassa a esses filhos que estão aqui, porque quem sabe dizer que os nossos pais, né, os pais dos filhos de pensionismo, não passaram a mesma situação que passamos, os filhos hoje. Essas que vocês estão ouvindo, né? Então, assim, como é que funcionava uma colônia? A colônia era uma coisa do Estado, legislações e tudo, né? Só que ela funcionava como o Goffman falava, né? O Goffman, um grande escritor, que falava das instituições totais. São locais que têm muro alto, cozinha comunitária, tinha tudo lá dentro, mas, assim, tudo na regra do Estado. O Estado, ele fazia com que as pessoas ficassem concentradas, né? Seja em colônias, seja em conventos, seja em grandes serviços militares, né? Então, tudo isso aí era concentração que chamava-se instituições totais. Lá dentro, tudo acontecia. Então, é como se fosse um regime militar de fora, lá dentro, reproduzido. Então, tinha intendente, tinha fiscal, tinha guarda. Às vezes, o parente da gente vigiava a gente mesmo e entregava a gente para o Estado. Essa situação, ela perdurou em Minas Gerais, no Brasil inteiro, né, até 1976, quando o Ministério da Saúde indicou uma portaria para acabar com esse tipo de coisa, inclusive essa separação de filhos. Só que acabou na portaria, porque na prática continuou existindo, né? Eu, por exemplo, em 90 e 92, eu estive em vários preventórios do Candário do Brasil.
inclusive aqui em Juiz de Fora, no Carlos Chagas, lá em Varginha, no Olegário Maciel, no antigo São Tarcísio, que foi destruído, né, foi desmontado, até o último tijolo, para que as pessoas não lembrassem da história. Eles foram desativados, sim, só que não desativaram, por exemplo, o crime. E o crime é um crime de fato hediondo, porque tem muitas pessoas aqui, que eu sou testemunha, que passaram o pão que o diabo amassou. É a frase que a gente fala, né? Primeiro é porque é o seguinte, a hanseníase era uma doença que definia-se tirar as pessoas da sociedade. Era a limpeza social, era o higienismo. Mas muitas pessoas que foram tiradas da sociedade sequer tiveram hanseníase. Tem gente que tinha uma mancha no corpo, aí o capitão do mato, vamos dizer assim, né? Ia lá e pegava os médicos. Tinham médicos definidos pelo Estado para ir nas roças buscarem as famílias que tinham mancha nas peles. Então, muitas foram para lá com pênfigo, fogo selvagem, psoríase e outras doenças, porque juntou tudo, né? É como se fosse lepra. Era lepra, era pejorativo, estigmatizante, vamos pegar esse povo aqui e separar eles do convívio social. Alguns foram, inclusive, alguns pacientes de hanseníase, né, foram tratados em hotéis, quarto separado, porque tinha dinheiro. O poder econômico mandava muito mais do que o poder político. Então, Everaldo e meus amigos, essa história da hanseníase, então, ela é muito triste. Né? Eu estou lá desde 1983, né, do Mohan. Eu conheci o nosso grande baluarte, que é o Bacurau, que é o Francisco Augusto, lá do Acre, e ele contava as histórias. Ele tem um texto chamado Leproso, Identidade Perversa, que ele contava o seguinte, que quem quer um quadro na sua casa, um cupim. E aí ele sentia que as pessoas viam ele com aquelas sequelas como se tivesse cupim no corpo. Então, assim, é uma doença que ela trouxe marcas e, conforme o Goffman falava, né, trouxe estigma. Né? O estigma é quando você marca a pessoa para sempre. Então, ela está marcada para ou morrer, ou se sobreviver, ela vai ser penalizada, vai ser punida. Né? E o Foucault, ele tem um livro chamado Vigiar e Punir, que é um livro praticado na prática com as pessoas atingidas pela hanseníase, e principalmente os filhos agora, né? Porque eu, entendendo desse assunto, na época eu era leigo, não tinha muito estudo, né? Mas eu tinha prática. Eu era sindicalista e atuava muito com essas pessoas. Conheci lá a família do Vicente, lá na colônia de Bambuí. Rodei muito, eu conheci o Capacete, né, o Adriano, o tio do Adriano. Rodei muitas pessoas. Inclusive, tem gente que eu fazia procedimento de pressionar o Estado para, pelo menos, resolver a situação de moradia na colônia. Porque o poder é o seguinte, se eu não gostasse de você, ou se você não cumprisse a lei, eu tirava você do pavilhão e jogava lá longe, porque você não tinha que obedecer ao Estado. E tem filhos, inclusive, que tiveram nomes, né, ultrajados. Para morar na colônia, teve que mudar de nome, e os pais também tiveram que mudar de nome, tiveram que ter documentos diferenciados. Tudo isso em nome da força. Então, Everaldo, o que está acontecendo no nosso estado, em Minas Gerais, hoje, é uma coisa inóspita. O Estado, ele resolveu, na medida que nós conseguimos, a nível federal, a Lei 11.520, que é a indenização dos tidos como pais, mas na verdade não são pais, as pessoas que foram submetidas ao isolamento e internação compulsória nesses hospitais colônias do Brasil, que hoje são mais ou menos umas 11 mil pessoas, né, Tiago, que recebem os benefícios da lei federal, o Estado resolveu copiar a lei. E aí juntou uma pessoa aqui em Belo Horizonte, com alguns deputados, né, e fizeram uma cópia falsificada da lei federal. E aí definiram o seguinte, que os filhos que foram separados e que já tivessem recebido da lei federal não teriam direito a essa indenização agora. Isso é errado, que uma lei não pode acumular sobre a outra, porque tem filhos que foram para a colônia e lá dentro pegaram a doença. Então ele ficou segregado e ainda adoentado, né?
esse deveria ser reconhecido como uma punição dupla, né? Fora essas questões dos crimes hediondos. Tem filhos, por exemplo, que tiveram um processo de ocultação. Eu entrevistei lá em Bambuí, por exemplo, uma pessoa que teve 3 filhos separados. E assim, foi, como diz o Tiago aqui, na primeira mamada. E aí o seguinte, eles foram para o preventório de Araguari. Quem conseguiu resolver a situação de devolução dos filhos foi o padre Mário, que já morreu. Porque, na prática, esses filhos eles iam para lá e de lá eram doados para instituições internacionais, como lá na Bolívia, lá na Alemanha, né? Nós temos vários filhos que estão no mundo inteiro doados. É uma complicação, eu ia falar a palavra, não posso. Mas é o seguinte, então, a gente percebe que essa questão, então, ela é muito séria, né? Então, assim, para finalizar, eu entendo o seguinte, que eu fui nomeado pelo Mohan a participar da comissão de avaliação dos requerimentos. Então, a pergunta da Adriana hoje aí foi interessante, porque, assim, a Adriana, que é uma militante, ativista, ela não fez o requerimento dela. Então, assim, lá no Estado, o processo de requerimento ele foi viciado, porque pegaram todo mundo que era do interior do Estado, o seguinte, ó, o único lugar para fazer o requerimento era somente na cidade administrativa do Estado. Então, assim, a pessoa não tinha oportunidade nem na colônia fazer o seu requerimento. E tinha que pegar ônibus, fretar van, e ir lá para a cidade administrativa, em Belo Horizonte, para fazer o seu requerimento, que era um cadastro. Esse cadastro requerimento virou agora uma coisa real, é um requerimento formalizado, né? Protocolado em série, digital e tudo. E a comissão tem a missão de avaliar os documentos para ver se a pessoa foi, de fato, ou não segregada dos pais, ou do convívio familiar, ou do convívio social. É uma tarefa difícil, mas enquanto Mohan, eu estou lá pelejando, vamos dizer assim, né, para defender que todos os filhos que entraram com requerimento, se ele tem essa missão de que ele foi, de fato, separado, né, da sociedade, ele tem o direito, de fato, de ser indenizado. E aí, assim, quando diz assim, essas questões de recursos, eu vi uma pergunta passando aqui agora, de 14 mil reais, né? Isso aí, gente, é uma aberração. Quem fez isso brincou com a gente. Primeiro que eu faço parte da comissão e lá não discutiu esse assunto. Depois é que o Estado, ele não tem que discutir assunto financeiro sem primeiro fazer uma grande consulta aos principais interessados, que são aqueles que vão receber o recurso. Então, assim, existe aí, Everaldo, uma verdadeira intervenção estatal e de pessoas que não são do Estado, mas que puxam o saco do Estado para tentar prejudicar as filhas e os filhos separados. Essa é a grande missão que você tem de nos ajudar a contrapor, né? Não somente essa questão de valor, porque o valor, nós temos com certeza clareza de que nenhum valor paga o que foi feito. Depois é o seguinte, como aconteceu lá com aquele missionário lá de Goiânia que está preso, né? Estupro é crime hediondo, ele não prescreve. E nós temos que levar essa pauta a todas as instâncias nacionais e internacionais, visando defender efetivamente os filhos, que independente de receber ou não, nós temos que ter aí um processo de demonstração de que houve um grave erro do Estado. Quando eu falo Estado, não é o governador Zeno que está lá no cargo hoje. É uma instituição, é um grupo, é um corpo. Quando eu falo Estado, eu falo da Justiça, eu falo do Congresso, eu falo do Tribunal de Contas, tudo. Eu falo de todos porque eles fazem parte do Estado que nós pagamos para eles nos servirem enquanto servidores públicos. Um pouco isso. É uma situação difícil da pessoa aceitar, né, o Donizete? Estou sentindo que o Donizete hoje está lindo, está com uma imagem maravilhosa, não está mais embaçado, né, Vicente? E está com o microfone ali especial. Acho que vou pegar esse microfone com o Donizete ali. Donizete, eu sei que é difícil falar assim, bom dia.
Só quem está passando na pele sabe o que vocês estão enfrentando, né? Mas fala comigo, Donizete, um pouquinho sobre tudo isso que está acontecendo, por favor. Everaldo, primeiro quero agradecer por essa solidariedade, uma palavra muito forte, tá? É solidário, ser uma pessoa solidária, você vai longe, tá? Quero agradecer o Eni Carajás, que tem esforçado, tem sido um homem de presteza lá na comissão. Tá? Quero agradecer também o seu Tiago Flores, já fala que ele é Flores, né? E também quero agradecer o nosso amigo Vicente, Adriana Ribeiro, tá? O doutor Everaldo Leite, nesse inteirinho, lá no bairro Pindorama, nós tínhamos nada mais, nada menos que umas 300 pessoas. Era 150 meninas ficavam em cima e 150 rapazes ficavam embaixo. Então, esses dias eu estava dormindo e eu estava me lembrando de coisas que aconteceram lá. Eu me lembro de um rapaz que me jogou da escada. Lá são 3 andares, senhor Everaldo Leite. 3 andares. E eu era tão magrinho, tão franjinho, né, que eu não sei como que eu não quebrei as colunas. Ele me jogou do 3º andar, das escadas. E aí, nesse inteirinho, muitas filas, né? Ali a gente tinha privação, a gente não comia o que a gente queria. É o que sobrava. Eu lembro que uma vez, gente, eu passei a comer rapa de arroz. Isabel está aí no programa, aí nos comentários, ela sabe disso aí. Ela falava, Donizete, guarda para mim um pouquinho de rapa, porque a gente tinha privação, a gente não sabia nem se ia comer nesses lugares. Lá na Sociedade Eunício Ívia. Foi um inferno. Então, nós estamos até hoje contando com a colaboração do Tiago Flores, do Eni Carajás, de muitas autoridades, deputados, e que nós possamos ser realmente indenizados por essa criminalidade, por essa barbaridade que aconteceu com os filhos. Eu só vou me calar, Everaldo Leite, o dia que eles pagarem os filhos separados. Que quando alguém me chamar, eu vou soltar a voz, eu vou dizer, isso aconteceu de fato. Não tem nada escondido. Tudo foi feito à luz do dia. Eu me lembro também, Everaldo, que tinha uma piscina lá onde eu morei, no Pindorama. Quando a gente ia nadar lá, a gente era afogado. Eles pegavam a cabeça da gente, colocavam dentro da água para ver quantos minutos que você conseguia ficar dentro da água. Era muita barbaridade. Aí, quando chegava a noite, ficava aquele tanto de menino. Os grandes ficavam sentados nas cadeiras, os pequenos ficavam sentados no chão. Eles jogavam chinelo na cabeça nossa, vai buscar uma água para mim. Eles pegavam, tacavam algum objeto na gente, vai buscar isso para mim, vai fazer isso para mim. Era barbaridade mesmo, direto. Então, eu não tenho mais nem o que falar, a não ser barbaridade, porque é o que eu vivi, é o que eu passei. Eu todos os dias chorava de noite, falava, Deus, tem alguém que interessa por mim aqui? Eu estou numa situação complicada, eu não sei mais o que pensar, o que fazer. Né? Na escola, a gente tentava estudar. Eu repeti a 5ª série 5 vezes, porque uma pessoa que é deficiente deveria ser muito bem tratada hoje. Por lei, a pessoa até é processada. Porque pegar um feijão por dentro do ouvido e depois, pá, bater ainda nos meus 2 ouvidos, o feijão entrar, era muita sacanagem, o Everaldo Leite. Eu não sei nem mais o que pensar, porque a gente sofre por dentro. Né? Eu não achei, segundo o Clodovila, a minha família foi para o Rio de Janeiro. Eu não sei, nunca achei ninguém.
Espero que alguém que está no Rio de Janeiro e que me conhece, como o Eni Carajás colocou aí, que são nome anônimos, que eles davam para os filhos, pegavam e vendiam os filhos, traficavam os filhos. Não era sempre doação, não. Era tráfico mesmo de criança. Muito obrigado. Olha que situação, doutor, que o Donizete está falando, né? A Isabel Cristina está aqui nos comentários e escreveu assim: piscina grande. Lá eu fui jogada para afogar. Olha que situação. Que tipo de indenização, doutor Tiago, os filhos separados poderiam receber? O que poderia reparar isso tudo? Olha, Everaldo, primeiro a gente tem que falar que nenhum dinheiro, né, nenhum valor pecuniário que for oferecido a esses filhos separados vai cobrir o que eles passaram dessas instituições. Então, assim, mesmo a gente fizer um cálculo aí, né, milionário, isso não vai devolver o que eles perderam, né? Não vai devolver os primeiros momentos de vida, que é tão importante para a formação da personalidade do sujeito, né? Nós, seres humanos, formamos a nossa personalidade do 0 aos 3 anos de vida, né? Com contato com a mãe, com as relações sociais, com contato com o calor da mãe, do pai, das relações familiares. Então, esses filhos separados, principalmente esses que foram para as instituições, eles perderam totalmente a chance de uma formação de personalidade, né? Como qualquer outro ser humano tem no seio familiar. Então, primeiro, a gente tem que destacar isso. Então, a vida deles estão completamente comprometidas a partir desse momento, né, que passa pela instituição total, igual o Eni coloca, mas não só pela instituição total, mas porque passa por essa instituição total sem nenhum cuidado. Por que é tão comum a questão dos abusos sexuais? Porque os filhos, né, mais velhos, as crianças mais velhas, que eram responsáveis em cuidar dos mais novos. Você não tinha um aparelhamento do Estado que colocasse pessoas capazes para fazer a educação desses filhos. Então, tudo corria ao bel prazer. Então, você tem essa questão dos abusos sexuais, né, que é muito forte. Se a gente entrevistar em 1000 filhos, eu posso te afirmar com certeza que mais de 30% sofreram abusos sexuais, passaram pelas instituições. Nós temos a questão da violência física. Nós temos, né, dentro desse contexto de filhos separados, nós temos uma geração de surdos do Estado de Minas Gerais, justamente por causa da questão da violência física, né, no sistema auditivo deles, né, panquismo, castigos. Então, a gente tem uma geração de surdos, né, ligado a esse público, que é maior do que quando a gente pega um recorte da sociedade em geral. E a gente tem um recorte também desses filhos separados de muitos problemas cognitivos, né? Muitos desses filhos separados até hoje tomam medicamentos controlados para tentar superar aquilo que eles passaram pela instituição. Então, assim, dinheiro nenhum paga, mas vamos falar da questão dos R$14.000. A lei, né? A lei 23.137 de 2018. Ela foi aprovada, né, em 2018, ela tem alguns problemas, né? O Eni até destacou relacionado à questão da que tira a pessoa que recebeu a 11.520, né? O Eni frisou bem isso. Agora, ela tem um outro problema também, que é ligado à questão, na legislação, fala o seguinte: aquele filho que recebe atualmente mais do que 4 salários mínimos, ele não poderá receber indenização por parte do Estado. E essa questão também é totalmente inconstitucional. Por quê? Porque a gente está falando de uma indenização, um pedido de desculpas por parte do Estado brasileiro, do Estado de Minas Gerais, né? Se algum filho teve a possibilidade e se conseguiu, né, se transformar no funcionário público, no empresário, e hoje tem uma renda superior a 4 salários mínimos, isso não anula a questão do que ele passou no passado, né, dos crimes que ele sofreu no passado. Então, a gente tem esse problema relacionado à legislação. Só que o problema maior, que é relacionado aos R$14.000, e isso aí realmente é um problema, e a gente tem o Estado de Minas Gerais cometendo um novo crime, isso é um crime que o Estado de Minas Gerais está cometendo, de oferecer R$14.000 para esses filhos separados, porque existe o decreto 47.560, de 2018, que regulamenta a lei. O artigo 6º desse decreto fala o seguinte, né, o valor da indenização será definido pela extensão dos danos sofridos pelos beneficiários, a serem aferidos casuisticamente pela Comissão de Avaliação e pós-aprovação da Câmara de Orçamento e Finanças. Então, o decreto que regulamenta a lei
ele é muito claro. Cada caso ele tem que ser julgado a partir do conjunto probatório, né, de violações que aquela pessoa sofreu, e a partir desse momento calculado um valor justo para aquela indenização. É um cálculo individual. O que o Estado de Minas Gerais fez? Ele pegou, e aí a gente tem até outros crimes, né, que eles estão cometendo, mas acha que vão ficar impunes, que o Estado de Minas Gerais pegou uma funcionária, que é funcionária do governo de Minas Gerais, como representante, né, fala, né, representante desses filhos separados, e propôs um acordo de R$14 mil, de forma coletiva, né, desrespeitando totalmente a questão do decreto. Essa, né, funcionária pública do Estado de Minas Gerais, ela é da comissão, ela não é da comissão que julga os processos, mas ela tem uma função administrativa dentro, né, dentro lá do Estado de Minas Gerais, dentro do centro administrativo, né, que regula essa questão da recebimento, né, dos requerimentos e tudo. Então, o Estado pegou uma pessoa que é funcionária dele, que defende os interesses dele, e negociou com essa pessoa essa questão dos R$14 mil, desrespeitando completamente o decreto, né, o decreto que regulamenta a lei, desrespeitando completamente a história desses filhos separados. E aí, aproveitar a audiência do seu programa, né, que a gente está falando isso aí também, né, na semana passada, na quarta-feira, né, o Vicente participou, nós tivemos uma reunião muito proveitosa com o Ministério Público de Minas Gerais, né, com a Promotoria de Saúde, justamente mostrando para eles que nós temos o Estado de Minas Gerais desrespeitando uma lei que ele mesmo criou, que é o artigo 6º do decreto. Então, nós tivemos uma reunião muito proveitosa. O promotor da saúde, né, vai convocar outras promotorias, né, dos direitos humanos, promotorias ligadas à defesa do patrimônio público do Estado de Minas Gerais, e vai questionar o Estado de Minas Gerais, né, nessa reunião nós tivemos a participação de deputados da Assembleia Legislativa, e vai começar a questionar o Estado de Minas Gerais, através das ações cabíveis, qual foi a base de cálculos utilizada para chegar nesse montante de R$14 mil. E aí nós vamos virar esse jogo, né, seja com a ajuda da Assembleia Legislativa, seja com a ajuda do Ministério Público, através das ações jurídicas, né, nós temos a total certeza que nós vamos chegar a um valor, né, que possa, pelo menos, mudar a vida dessas pessoas. Né? Essas pessoas já foram tão sofridas, já viveram os crimes que passaram, né, já têm uma vida, né, totalmente traumatizada por essa questão que eles tiveram lá no passado. Não tiveram culpa nenhuma, né, de ter passado por que passaram, foram criados, né, a gente fala nos termos jurídicos atuais, eles sofreram a maior alienação parental da história do Brasil, promovida pelo Estado brasileiro, né, porque o Estado brasileiro criava essas pessoas para ter horror à sua família, para ter horror ao seu pai, colocava na cabeça das pessoas que os pais tinham abandonado, que as mães tinham abandonado, nas instituições, né, que tratavam eles dessa forma coletiva. Muitas dessas crianças foram dadas para adoções irregulares, né, que os pais falavam que essas pessoas tinham morrido, mas não apresentavam atestado de óbito, não apresentava onde essa possível criança poderia estar enterrada, né? Então nós temos aí uma série de crimes praticados pelo Estado brasileiro, o Estado de Minas Gerais, e quando o Estado de Minas Gerais propõe uma forma de indenização, ele começa muito bem, faz a lei, faz o decreto, mas na hora de cumprir, né, a função do Executivo de cumprir essa legislação, ele se perde e acaba cometendo outros crimes para esse grupo de pessoas. Então, nós estamos assim, muito tranquilos, né, relacionado a essa questão aí, que a gente vai reverter essa questão dos R$14 mil. O momento é um momento muito difícil. Por quê? Porque esse grupo ele já vive em vulnerabilidade social. Esse grupo, né, independente da pandemia, doutor, deixa eu cortar o senhor um pouquinho. É um grupo que não trabalha, é um grupo que tem renda. Sim. Doutor, deixa eu só cortar o senhor um pouquinho, por favor. O que acontece? Estamos na contagem regressiva, então o programa ele vai parar, né? Então, eu não estou conseguindo entender. Então, o que acontece? Então, se a pessoa ela lutou, batalhou, venceu tudo que enfrentou, lutou para dar a volta por cima e conseguiu, entre aspas, que estão praticamente marcadas por tudo que enfrentou, que não tem como apagar isso, né? Não tem. Aí, ela ganha 4 salários mínimos. Né? Então, o valor dela é menor. Tipo assim, como que é isso? Eu não estou entendendo. Vai continuar maltratando os filhos separados, é isso? Eu não estou entendendo. E aí, depois, faz um acordo de R$14 mil para poder reparar o quê? Eu fiquei sabendo que pessoas perderam até casas.
Assim, essa reparação é em cima o quê? Dos bens que perderam? É em cima... Eu não estou entendendo. Com licença, Everaldo, o que está acontecendo foi, de fato, a segregação da segregação. Aí, tipo assim, essas questões foram fechadas por essa pessoa que o Tiago colocou aqui, que se sente dona da lei. A lei é dela. Então, o Estado entende que a lei é dela. Então, ele trata com ela. É uma pessoa que é sindicalista em Belo Horizonte, todo mundo conhece. Dá para ver. Aí é o seguinte, essa pessoa, então, ela manda na lei. Então, assim, essa questão que foi colocada pelo Tiago, da extensão dos danos, né? De fato, ela apresentou na comissão uma proposta de que seja valor único. E a gente não tem como, tipo assim, saber apurar a extensão de uma segregação, porque todos foram segregados, inclusive esse que ela excluiu. E a exclusão não foi assim porque tinha que excluir, não, é porque ela não gostava de fulano, aí ela tinha que colocar um critério para fulano ficar excluído, entendeu? Então, assim, essa é a questão. Então, a comissão, ela entendeu que o valor tem que ser único para todo mundo, como foi, por exemplo, na 11.520, que reparou os pais, né? Tanto assim, o que o Tiago está colocando é uma coisa grave. Uma servidora pública, ela tem privilégio dentro do Estado, da Secretaria Estadual de Saúde, né? Trabalha lá dentro, ela participa das reuniões na mesa do presidente da comissão. E aí assim, ela que prejudica todos os filhos e filhas, porque ela manda as pessoas gravarem vídeos, áudios, né? Defendendo ela e atacando os demais que são contra os 14 mil. Então, assim, 14 mil não está na pauta nossa. Nossa pauta é o seguinte, é indenização justa, e os moldes, por exemplo, o que a gente entende é os moldes que o Estado tem, o recurso. Você tem ideia? Só a Vale passou para o Minas Gerais, por acordo com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, 37 bilhões de reais. Como é que esse Estado faz que não tem dinheiro? Né? Ou seja, o governo está agindo de forma insensível contra as pessoas atingidas pelas rancenias. Porque se fosse outro grupo, eles teriam dinheiro sim para pagar. Então, nós queremos manter a pauta da indenização justa. Nós não queremos ficar fazendo retaliação com pessoas, mas achamos que isso aí que tem que fazer a justiça. Tem deputado na roda, tem Tribunal de Contas na roda, mas nós queremos discutir como sentar com o Estado, ele tem que sentar com a gente numa mesa grande, né? Com os filhos, viu? Não é comigo, né? Não é com o Tiago, né? Com os filhos que foram, de fato, segregados e sofreram na pele, para que, assim, se discuta, por exemplo, qual o valor, não é justo, é o valor mais aproximado, porque tem muitos que perderam casa, e a pessoa que causou tudo isso aí, ela prometia para as pessoas que a indenização seria o valor de uma casa, minha casa, minha vida. Ela prometia mundos e fundos. Então, ela iludiu uma grande parcela dos filhos separados e isolou o Mohan desses debates. Então, agora é hora dela responder também, porque não é só o governador Fuzema que tem que responder, não. Essa pessoa tem que responder para as pessoas que estão acontecendo. E uma coisa, ó, os filhos separados estão sendo separados de novo da indenização justa. Isso não existe. Mais uma vez, eles estão sendo arrancados da sua indenização. Daquilo que lhe é direito. Eu quero que o pessoal da Record, do SBT Rio, seja lá do canal que for, tá? Que busque as pessoas que estão por detrás disso, seja se for político, seja o que for, busque as pessoas que estão por detrás disso, dessa lei também, desses 14 mil, seja o que for, una com os filhos separados, por favor, entendeu? E faça um bate-papo ao vivo. Eu quero que vocês consigam explicar isso a alguém. Nós arrancamos seus pais, estupramos, batemos, queimamos suas casas e tudo. Mas eu vou dar um cala-boca de 14 mil reais para vocês, tá bom? Tá bom para vocês? Ah, você que ganha mais de 4 salários, você já tem o que tem, tá bom? Como se eles que tivessem dado alguma coisa, né? Reparado de alguma forma. Então, você que ganha um pouquinho mais, então não vai ganhar mais nada. Tá bom assim? Já está reparado para você. Gente, isso não existe. Isso não existe. Alguém tem que fazer alguma coisa. Por isso que estamos aqui agora. Quem é que está querendo falar, Adriana? Aqui na colônia de Ubá, chegaram as tal das cartas aqui de 14 mil para alguns filhos.
né, agregados dentro de colônia e alguns que foram para o Educandário Carlos Chagas. Está acontecendo discórdia entre os filhos, essa pessoa está fazendo os filhos, colocando filhos contra filhos. Os que fizeram o requerimento é a tal da carta piloto, que, né, a gente liga para a secretaria, a tal da carta piloto. Como se é uma carta piloto se tem tantos filhos que não estão dentro da colônia de Ubá, ou em outros lugares, como os Três Corações, Bambuí, Betim, e está fazendo os filhos discutir, brigar, sabe, filho contra filho devido a esses 14 mil. A gente quer, sim, uma indenização justa, não que a gente seja moeda de troca dessa pessoa, a humilhação que eu estou sendo, pessoas me criticando, eu sendo ameaçada por causa de negócio de 14 mil, que eu tenho que calar minha boca, porque eu sei demais alguma coisa, aí a gente é mandado calar a boca. Eu já fui ameaçada por isso já. Eu fui ameaçada, eu tenho prova de que eu fui ameaçada por essa pessoa que se diz sindicalista fazendo um trem desse. Esses 14 mil aqui na colônia de Ubá está deixando filhos abrindo conta, fazendo conta se vai ou se não vai receber, porque a carta do fulano não chega. Chega, gente, a gente já foi humilhado demais, que autoridades entram nisso, a gente só quer uma indenização justa, a gente não quer mais do que isso, aqui ninguém está brigando por causa de 14 mil, a gente quer uma indenização justa, porque nós, filhos, não fomos chamados lá, ter consciência desse valor, que são os verdadeiros representantes, que são os filhos, e estão usando, filhos estão discutindo por causa de valor, que um ganhou a carta, outro não ganhou a carta, que a gente ligou para lá, e eu liguei para a Secretaria da Saúde na cidade administrativa, que é a tal da carta piloto. Eu falei, como eu, filha de agregada dentro da colônia, eu não fiz meu requerimento. Está sendo escolhidos filhos para estar recebendo essa carta dentro das unidades, que é ex-colônias. Se eu fazer o meu requerimento como filha agregada dentro da colônia e não for assim, eu vou entrar na justiça. Está aqui o Tiago Flores, que é um advogado representante da Recenias no Brasil, vou entrar na justiça contra esse sindicato, porque eu, filha agregada, não fiz o meu requerimento, porque eu não posso receber, porque o sindicato não quer que eu represente eu no requerimento. Está acontecendo isso dentro das colônias, Everaldo. Muitas coisas estão acontecendo devido a esse requerimento dessas cartas chegar para uns e não para os outros também, que são filhos. Eu faço um desafio para ver se alguém entra comigo ao vivo. Alguém entra comigo ao vivo, então, para a gente poder fazer um bate-papo, né? Um bate-papo para poder conversar sobre isso, porque é impossível, eu não estou conseguindo entender da parte deles, né? Vocês eu estou entendendo. Da parte deles, de onde que vem? Esses 14 mil seria o quê? Seria somente para que eles pudessem chegar até vocês e conversar. Isso, só nesse ponto já estão pagando 14 mil, é isso? Peraí, vou conversar ali com Donizete. Donizete, só para chegar pertinho de você e conversar, eu já estou te pagando 14 mil. Deveria ser por isso. Então, eu já estou te pagando 14 mil, tá, Donizete? Tá 14, só porque eu consegui chegar perto de você. Tá? Tive a honra de vê-lo vivo, respirando. Então, Donizete, tá aqui 14 mil. Agora vamos conversar sobre os outros valores. É assim. Eu acho que deve ser sobre isso, doutor. Não estou entendendo, Vicente. Não é isso não, doutor Everaldo. Esses 14, ele foi um valor excluso, o Eni Carajás está aí, ele olhou lá na ata de reunião lá da cidade administrativa, dia 21 de janeiro de 2020, na calada da noite, esse pessoal aí, que eu já falei o nome deles, tá? Duval Ângelo, João Leite, Mônica Abreu e Carlos Amaral. Lá na cidade administrativa, 21 de janeiro de 2020. Está registrado em ata. O Eni Carajás está aí, ó. Está registrado lá na cidade administrativa. Eles fizeram um acordo excluso. Não tem nada mencionado oficialmente no Diário Oficial e nem por parte de live. Toda vez que o governador vai pagar os funcionários públicos, por exemplo,
né? Ele menciona, eu vou pagar vocês, dia tal, ele faz um comunicado oficial na imprensa, tá? Agora, para pagar nós é escondido? E uma bicharia dessa, por que não paga 4 salários mínimos, já que eles que não querem dar nada para quem, por mérito próprio, se fez o que é hoje? Eu conheço um empresário que é filho separado, ele tem um sítio de 2 milhões, mas é mérito dele. É mérito dele, ele trabalhou para isso, ele enfrentou, ele superou. Não é do Estado, o Estado é fascista, o Estado não tem poder de fazer isso, ele é réu, tá? Ele não tem poder de dar as cartas, entendeu? Então, esse acordo excluso foi feito sem a procuração dos filhos separados, sem a procuração do Mohan, tá? Mohan não está sabendo de nada disso. Isso, quem descobriu isso foi o nosso amigo aí, ó. Lá na ata tá lá. Você tá entendendo? Agora, eu participei de reuniões lá no Tribunal de Contas, na Assembleia Legislativa, sentei no gabinete de alguns deputados, e eles aprovaram o Minha Casa Minha Vida, aquele projeto de lei aí do deputado aí, tá? Para dar a nós uma indenização, uma pensão vitalícia, tá? Como os azenianos recebem. Então, não foi assim. Então, 14, não. Quem que eles querem dar? Eu fui um dos primeiros que fiz o requerimento, Everaldo Leite. E minha carta não chegou até hoje. Entendeu? A minha carta não chegou, eu fui no segundo dia na cidade administrativa. Eu estou entre 20 e poucos que foram lá. E até hoje a minha carta não chegou. A da Isabel não chegou, também foi no mesmo dia. Então, eles estão escolhendo quem que eles vão dar os 14, e nós estamos à mercê da sorte. Porque eles não querem dar nada. Eu acho que nem 14 eles vão dar para nós. Nem 14. O que acontece, doutor? Acho que o doutor que quer falar é o Vicente, um dos dois. O que acontece? Eles estão colocando um cala-boca de 14. E depois, com certeza, esse 14 não é para todo mundo não, tá? Eles ainda vão fazer um levantamento para ainda dentro dos 14 tirar alguma coisa ou até zerar tudo. Então tem que tomar cuidado realmente. Pode falar, quem quer falar? Sim. O áudio Doutor do Tiago não está saindo. Não estou ouvindo. Deixa eu ver aqui, doutor. O que é mais triste, né, que você colocou, né, os 14, ao você aceitar os 14 mil, você ainda vai assinar, dando uma plena quitação para o Estado de Minas Gerais, falando que você... Melhorou? Vai, pode falar, doutor, por favor. Sim, pode falar. Foi agora? Sim, senhor, foi sim. Voltou? Tá. É muito importante a fala do doutor agora, não está saindo. Isso. Espera, então eu vou falar um pouquinho. O principal problema é o seguinte, tá? O principal problema é o seguinte, ao você aceitar esses 14 mil reais, o que acontece? Você dá a plena quitação para o Estado de Minas Gerais. Olha, ele não conseguiu ouvir novamente. Acho que dá a plena quitação do valor. Quem aceita já quita tudo, né? Acho que é isso. Isso. Everaldo, ele está querendo dizer que na carta a pessoa vai assinar um termo onde a pessoa assina que está com plena quitação com o Estado esses 14 mil reais. Ele não vai poder fazer mais nada. Simplesmente receber os 14 e acabou. Everaldo, eu queria aproveitar o momento aqui também para falar que é uma crítica construtiva, né? Mas que no passado eles defendiam somente alguns filhos, né? Que era aquele filho que foi para o educandário. E nós reconhecemos, hoje, atualmente, a gente reconhece que tiveram vários tipos de segregação. Eu quero dizer, Everaldo,
que na minha família foram 7 tios com hanseníase, do lado da minha mãe, 7 tios. Eu tenho cerca de 30 primos que sofreram todos de formas diferentes, crimes de forma diferente. E o meu pai tinha 11 irmãos, eu não conheci nenhum irmão do meu pai, por quê? Porque nenhum deles tinha hanseníase. Eles isolaram o meu pai. Então, assim, a separação, o isolamento familiar era muito grande, porque se os irmãos do meu pai admitissem e aceitassem que o meu pai estava na colônia, eles também poderiam sofrer preconceito, porque seriam irmãos do meu pai. Então, eles afastavam. Então, os crimes não se deu só para quem foi para educandário. Também foi para filhos que ficou separado, que ficou morando com uma tia, ou com alguma pessoa da família na cidade, e o pai, enquanto o pai fazia o tratamento, ou um filho que morou com o pai dentro da colônia. O filho que morou com o pai dentro da colônia não morou legalmente com o pai dentro da colônia. Até 2006, pessoas atingidas pela hanseníase, que eram submetidas a isolamento compulsório, teve direito de receber a indenização 11.520. Esse filho que morava antes de 2006 com o pai dentro da colônia, ele estava submetido a qual tipo de regime? Ele estava submetido ao isolamento compulsório. Ele sofria um corte gigantesco junto com o pai e a mãe. Então, a gente, principalmente essa lei de Minas, né, a 23.137, a gente colocou o filho que mora dentro da colônia antes de 2006. Aliás, de 1986, né, que é o parâmetro que a gente usou, foi a questão da 11.520, que isolou pessoas até 1986. Então, o filho que estava na colônia até 1986, ele também estava submetido a isolamento compulsório, junto com a família, e eu não conhecia os 11 irmãos do meu pai, não conheci meus avós paternos. Então, assim, foi um crime, né, de separação parental. Você não pôde conhecer outras pessoas da sua família, porque eles não podiam falar que você existia. Então, assim, é muito grave isso também. E a gente procura sempre não cometer esses erros, né, de excluir ninguém, não excluir esse filho que ficou na cidade, não excluir esse filho que ficou dentro da colônia, não excluir esse filho que ficou dentro do educandário. Então, a gente tem diversos tipos de separação, né, Everaldo? Acho que o Thiago agora pode voltar, que eu acho que a internet dele firmou, né, se ele voltar a falar. Isso, a Helena MH, que ouviu o Thiago também, como a Leila Lopes, a Karen Nogueira, todo mundo está aqui também, José Roberto Vidotti, tá? Pode ficar à vontade, doutor. Isso, eu até mudei, entrei pelo celular, que eu acho que é mais fácil. Tá saindo, beleza aí? Tá ótimo. Sim, agora tá. Beleza. Então, qual é o principal problema, Everaldo, dos 14 mil reais? Se você aceitar os 14 mil reais, né, que o governo do estado está te propondo, você vai assinar um termo lá e vai dar a plena quitação para o estado de Minas Gerais, que esse estado de Minas Gerais te reparou completamente pelos seus danos sofridos ligados à legislação da lei dos filhos separados. Então, e as pessoas estão vendendo uma ilusão para os filhos separados de novo. O que o pessoal está falando? Está falando assim, olha, vamos receber os 14 mil, que a gente está precisando, né, de dinheiro, vamos receber os 14 mil, depois a gente faz uma luta para a gente receber um outro valor. E não existe essa possibilidade. Se você aceitou os 14 mil, você assinou lá, você deu a total e plena reparação feita pelo Estado de Minas Gerais dentro da política pública que você sofreu. Então, o que a gente tem orientado as pessoas, né? Quem não fez o requerimento, faça o requerimento, porque é importante esse banco de dados, né, para a gente ter essa questão dos filhos separados. Eu acredito que vai ser cerca de 2 mil filhos separados em Minas Gerais, né, entre os que foram para a educandária, entre os que sofreram ali, os que foram separados, né, deixados para trás. A gente fala igual o caso da Adriana, criados por outra família, mas que realmente foram separados, né, façam essa questão do requerimento, mas que nesse momento, né, não aceite esses 14 mil reais, porque você vai estar dando a plena reparação para o Estado de Minas Gerais aos danos sofridos, né? Você está recebendo 14 mil reais e está falando assim, Estado de Minas Gerais, muito obrigado, você já me reparou completamente por tudo que você me fez passar. E depois você não pode reclamar sobre mais nada. Entendido. Gente, nós agradecemos o carinho de vocês, tá? Nessa tarde aqui. Estamos nessa luta aí, Vicente, Adriana, tá? Todos que estão conectados aqui. Estamos nessa luta aí para que a justiça seja feita,
Tá? Não é injustiça, mais uma vez, é o que está acontecendo aí. Então, você que está assistindo essa live agora e faz parte dos filhos separados e deseja, não, eu vou pegar os 14 mil porque pelo menos entra, pelo menos chega alguma coisa, você acaba jogando por terra todos os seus direitos, os direitos de outras pessoas também. Mais uma vez, você bate o martelo falando, você estava certo, eu merecia perder minhas casas, merecia perder meus irmãos, ter minhas irmãs estupradas. Você assina embaixo isso, você fala, isso aí, você está certo. Então, toma cuidado com aquilo que você aceita. É como se um ladrão viesse e falasse, Everaldo, eu estou te assaltando, vou levar tudo, me dá tudo. Desse tiro ainda em parente meu, matasse e falasse assim, vou fazer um negócio, vou te dar o dinheiro da passagem, tá? Você mora longe? Vou te dar R$4 aqui para pegar o ônibus. Olha, eu estou te ajudando ainda, fala bem de mim, hein? Eu acho que as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo, entendeu? As pessoas estão indo naquele calor da emoção, não, vou pegar uns 14 mil, deixa eu ver que acho que eu boto um piso na minha casa, né? Eu faço isso, aquilo, outro, e eu mesmo não estou conseguindo entender por que a pessoa deseja pegar, ainda briga com os outros que não querem, deseja pegar os 14 mil. Que ponto que isso chega? Everaldo, sim. Já que estamos quase acabando o programa, eu queria deixar 4 reflexões rápidas a respeito desse assunto, até como encaminhamento. A primeira delas é que, como a Adriana colocou aí, né, as pessoas devem fazer o requerimento. Se não tiver requerimento no site da Secretaria Estadual de Saúde, preenchido e mandado para lá, a pessoa nem é pleito. Então, ela não vai receber de jeito nenhum. Né? Então, todo mundo que é filho separado, ou filha separada, que não fizer o requerimento, procurar tanto no site, como apoio nosso do Morran, como as colônias, né, para preencher o requerimento e mandar. Outra coisa, esse requerimento tem que ter prioridade para as pessoas mais velhas, né? Porque o que está acontecendo é uma espécie de fura-fila, ou seja, está sendo feito de acordo com a ordem cronológica do protocolo. E, às vezes, a ordem cronológica é justamente o pessoal que ela quer que as pessoas recebam. Outro ponto, a questão de incentivar, né? Eni Everaldo, tem pessoas aqui de 60, 70 anos, que é da lei, né, que a gente vive a lei do isolamento compulsório, tanto dentro de colônia, que tem 60, 70 anos e não receberam carta, mas tem pessoas de 38, 39 que recebeu a carta. Está tendo muita coisa 1.200 requerimentos. Então, assim, o piloto foram os 20 primeiros, né, para fazer uma espécie de levantamento se deu certo, se não deu certo. Agora, a comissão está avaliando lotes de 10 a 10. Com o lockdown, está todo mundo suspenso de fazer a avaliação. Aí, no dia 8 a dia 11, a gente retorna às atividades. Nós vamos receber de volta os nossos processos, né? Então, assim, é importantíssimo que ele faça isso e o Morran vai notificar o Estado para que ele possa, primeiramente, colocar as questões de idade em primeiro lugar. Quanto mais velho, mais prioridade. Não é isso mesmo? É a lei. Eni, Carajás, tem uma denúncia lá na colônia Santa Isabel, que tem gente que não é filho separado que está recebendo cartas. Foi uma denúncia do Hélio Dutra, o presidente da Associação dos Moradores da Colônia Santa Isabel. Denuncia que há gente recebendo carta sem ser filho separado. Mas isso aí, Donizete, é o seguinte, se a pessoa está recebendo carta, ele entrou com um documento. Aí, a pessoa tem que ser denunciada lá na comissão, porque, na verdade, ele tem todos os documentos, provou que ele é filho separado. E aí, nós não podemos ficar questionando um ou outro, porque, na verdade, se chegou a carta, é porque realmente está tudo certinho. Eu falei isso com o Vicente, com outras pessoas. Nós temos agora pegar casa a casa e fazer denúncias contra esses casos, porque, do ponto de vista documental, a pessoa provou que foi separado ou em família, ou socialmente, ou em preventório do candário, né? Outra coisa, assim, é quem requereu e que algum parente já morreu. Quando a pessoa morre, para a comissão lá, está definido que a pessoa não tem direito de passar para ninguém. Esse é um assunto que nós discutimos no Morran ontem, que nós vamos ter que requerer que todo mundo que fez o requerimento até então, até o dia da morte, né, ele tem direito ao benefício ser passado para o seu herdeiro. Né? Isso não está na lei também, não.
E aí eles querem fazer o seguinte, não está na lei, não tem direito. Então, isso está errado também. Outro ponto... Sabe o que acontece? Não te cortando. Tem que ser indenizado quem passou e a pessoa que está tomando conta e quem tomou conta também da pessoa que sofreu. Porque também acabou sofrendo junto. O parente que está ali junto também tem que ganhar dinheiro. Todo mundo tem que ganhar. Entendeu? Tem que ser indenizado. O Estado está de forma diferente, né? Por isso eu estou muito preocupado. Só um pouquinho, Adriano. A gente poderia... Quem não fez o requerimento... Quem não fez deve procurar... Quem não fez o requerimento, Tiago? Tem que procurar a unidade de UBA, por exemplo. Permissão para uma fala. E fazer, né? E, por último, assim, reunir a cúpula do Estado para discutir esse assunto, que não adianta, por exemplo, o presidente da Assembleia, ele também, mas, assim, o governador tem que chamar um grupo dele lá para sentar com os filhos e fazer a discussão de como vai ser feito o pagamento. E, por último, nós queremos levar essa discussão também às instâncias internacionais, na ONU, na Anistia Internacional e outros locais, sabe por quê? Quando fala de crime hediondo, o mundo inteiro tem que saber disso, não é só a gente ficar no nosso gueto, não. Nós temos que passar isso para outras pessoas entenderem que isso aconteceu, isso vai surgir em outros locais, né? No Brasil inteiro teve problema? Teve. Nós estamos discutindo só Minas Gerais. Nós temos um problema gravíssimo no país inteiro. Nós temos, inclusive, uma sentença judicial no Rio Grande do Sul, que 2 filhos conseguiram a indenização de R$50 mil, porque eles entraram na justiça, né? Então, assim, nós não queremos R$50 mil, é muito pouco também. Nós queremos que as pessoas discutam o problema e acerte, né, qual que é o valor que pode aproximar mais. Em Minas Gerais, nós estamos calculando cerca de 1.500 requerimentos. É pouco. A previsão é muito mais. Tem umas pessoas aí que estão perguntando para mim, por isso que eu estou te passando, se aquelas pessoas que foram criadas com famílias alternativas, elas têm direito também? Se forem filhos de pacientes com hanseníase, que tiveram FEC, né, que é a ficha epidemiológica, que a pessoa teve hanseníase, a mãe ou o pai, né, tem direito, porque é o seguinte, a pessoa foi tirada da sociedade e foi colocada nas colônias. Automaticamente, seus filhos não foram juntos, foram segregados, com famílias, etc. Então, esses têm direito, inclusive todos aqueles que os pais receberam a 11.520, ou receberam e recebem, né, tem direito, porque provou que segregou, isolou, né, isso já é um direito de constatar na comissão. Então, se recebeu a 11.520, está lá no estágio, a gente constata que a mãe da pessoa está lá, nós não temos dúvida, não. Ele foi segregado, ele foi separado, sim. Então, assim, por isso que a gente entende que, o fulano não tem direito. Talvez nós não conhecemos o fulano, mas a vida que ele passou particular, da vida de lá, ele não expôs. Agora que nós estamos expondo isso para a sociedade. Então, nós temos que ter uma certa paciência, prudência, tranquilidade. Mas, assim, eu acho que o Mohan está no caminho correto, que é de ter 2 membros da comissão, que sou eu e o Silvio Salvador, e a gente está fazendo um trabalho fino de apoiar os filhos e as filhas e denunciar as situações todas de errado que estão lá dentro. Então, gente, não cortando vocês, nós temos 2 minutos para encerrar. E eu queria que, nesse momento, cada um de vocês falasse alguma coisa e fizesse um fechamento aí. Importante. Só agradecer, então, a oportunidade, né? E colocar que nós estamos à disposição de todos os filhos e filhas de Minas Gerais e do Brasil inteiro para fazer essa luta contra o Estado. Obrigado, Everaldo Leite, pelo espaço, né? Colocar aí tanto o Mohan, né, como eu, como advogado, né, advogado Mohan, a serviço, né, dessa causa, a serviço dos filhos separados, a serviço das próximas lutas, né, que vão estar vindo aí, e parabenizar de forma especial o Donizete e o Vicente, que após, né, essa questão aí dos 14 mil, eles levantaram aí uma bandeira, né, de resistência, e tão firme, a gente vai chegar nessa vitória aí, se Deus quiser. Eu queria agradecer mais uma vez, doutor Everaldo Costa. Obrigado pelos nossos telespectadores que estão aí nos ajudando também. E com certeza, Everaldo Leite, o seu dinamismo, a sua presteza, essa solidariedade vai te levar muito longe, porque nós temos o Brasil todo te assistindo.
Muito obrigado. É isso aí. Eu também te agradeço, Everaldo, né? Tiago, Eni, o nosso amigo Donizete, Vicente, por dando a oportunidade desses filhos que estavam inclusos na sociedade hoje poder mostrar a realidade que a gente está vivendo. Eu agradeço a todos vocês, um bom domingo, uma feliz Páscoa e estamos juntos. Aqui a gente só quer o que é justo, o direito dos filhos. Vicente está com o microfone fechado. Obrigado, Everaldo, por essa oportunidade. Tá? Esse programa seu quer dizer que é um programa muito bacana, porque você dá legitimidade para ele, que você dá voz aos filhos, realmente. Então, isso é muito importante para que eles sejam ouvidos. E que Deus abençoe essa oportunidade que você está dando a todos os filhos. Quero agradecer a todos da TV Aberta, que nos assistem também, tá? Alguns juristas também fazem parte, tá, gente? Um abraço a todos, tá? Eu queria ficar por mais tempo, mas realmente nós temos um tempo, e esse tempo, ele, graças a Deus, ele é bem respeitado, tá? Um abraço a todos vocês que estão participando aqui, tá bom? Donizete, parabéns pela câmera. Um abraço. Ficou ótimo. Oh, beleza hoje. Everaldo, diretamente para os estúdios do TV Repórter. Uma ótima tarde. Uma ótima